Shalom, meus queridos amados, bom dia, bom dia. Declaro uma segunda-feira extraordinária para todos vocês. Mais uma super live, Café com Palavra iniciando, deixando a primícia para Deus. Sempre a primícia tem que ser para Deus em primeiro lugar, isso mesmo. Hoje nós temos aí um tema muito específico na nossa super live, Café com Palavra, como ser guiado pelo Espírito. Isso mesmo. Hoje você vai aprender um pouco mais como ser guiado pelo Espírito, como andar em Espírito, como viver em Espírito. É muito importante a gente entender, amados, a obediência no Espírito, porque Ele é nosso ajudador, Ele é nosso guia, Ele é o nosso ajudador. Então, querido, hoje você vai aprender a ser mais dependente pelo Espírito, aprender um pouco mais a ser guiado pelo Espírito. E hoje nós temos dois convidados muito especial, dois professores do Rema, dois homens de Deus com experiência extraordinária, com bagagem do Espírito Santo, que vai nos edificar através do conhecimento da palavra que habita dentro desses homens, a unção de ensino que tem sobre a vida desses homens. Policarpo Brito, um grande homem de Deus, e professor Vasconcelo, também um grande homem de Deus, vai estar comigo e com vocês hoje, nesse momento, nessa super live Café com Palavra. Então, queridos, ainda há tempo você convidar pessoas, manda esse link aí para algumas pessoas que Deus colocar no teu coração, que isso é uma forma de você estar abençoando a vida deles, isso é uma forma de você estar pregando o Evangelho, que a palavra de Deus diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então, essas lives estão sendo uma bênção, essas lives estão edificando muito a vida de pessoas. Então, convida pessoas para estar com vocês, vai lá, chama teu cônjuge, chama teu filho agora para vir assistir com você, alimentar o nosso espírito. A palavra de Deus diz, Paulo diz nas suas cartas, o que alimentar mais é o que vai vencer. Então, vamos se conectar aqui com o Espírito Santo e aprender um pouco mais como ser guiado pelo Espírito. Isso mesmo, queridos. Mais uma live, Café com Palavra. Essas lives, amados, quem mais sou edificado sou eu, porque existe todo um preparo para nós estar aqui, existe um momento que é onde a gente busca relacionamento com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, e hoje nós vamos aprender um pouco mais como ser guiado pelo Espírito. Estava nesse momento saindo de uma live do grupo dos que ora, e ali, amados, o tema, eu sei que não é coincidência, porque Deus não trabalha com coincidência, mas Deus trabalha com propósito. E o tema também era falando sobre ouvir a voz do Espírito e como ser guiado pelo Espírito. Nosso irmão, nosso amigo Martinelli, lá de Pouso Alegre, estava trazendo essa palavra e eu já fui alimentado, mas eu tenho certeza que eu e você iremos sair mais uma vez nessa super live aqui, alimentado no nosso Espírito e aprendendo mais a ouvir a voz do Espírito Santo, a ser obediente a Ele, a deixar Ele falar e ouvir, e ter intimidade com o Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então, chama teu cônjuge, chama teus filhos, vem participar dessa live. Eu tenho certeza que você vai sair dessa manhã muito edificado. Deus diz lá em Gálatas 5:22, né? Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, tenha domínio próprio, deixa o Espírito Santo falar. Paulo diz ainda aqui em Gálatas, como andar em Espírito, como viver em Espírito. Então nós precisamos entender, amados. Precisamos andar em Espírito, precisamos viver em Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. As decisões que eu e você vemos tomando, muitas das vezes na nossa emoção, nós precisamos entender que não é assim que Deus quer. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então quando você fala com Deus, tem um diálogo com Deus, quando você busca relacionamento com Ele. Amado, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, e Ele quer falar comigo e com você. Então hoje você vai aprender um pouco mais sobre como ser guiado pelo Espírito. Cria expectativa, e eu tenho certeza que esta manhã você vai sair daqui cheio da unção, cheio do conhecimento, cheio de sabedoria. E como ser guiado pelo Espírito, como andar em Espírito, como viver em Espírito, isso mesmo. Na live Café com Palavra, você vai sair mais edificado hoje, através do Espírito Santo, através da Palavra de Deus, porque essa live é mais palavra do que café, isso mesmo. O
tema é café com palavra, mas aqui é mais palavra do que café. Isso mesmo. Deixando a premissa para Deus em primeiro lugar. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Meu irmão Vasconcelos, um grande homem de Deus. Eita, como é bom, amado. Como é bom, meu irmão, ter você aqui. Louva a Deus pela sua vida, pela sua obediência. Sempre que eu convido você, você está sempre de coração aberto para estar aqui trazendo uma palavra de Deus. E eu quero aqui agradecer a Deus e a você pela sua obediência, né? Com esse momento aí de comunhão com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que eu irei aprender mais sobre o Espírito hoje, porque estamos lá de dois professores do Rema, dois homens de Deus. Martina, professor Vasconcelos, você é uma bênção na minha vida, uma pessoa que sempre estou aprendendo com a sua vida, com o seu testemunho, essa mansidão, né, que é nítido sobre a sua vida. Eu vejo os frutos do Espírito sobre a sua vida, porque isso é algo que eu, particularmente, que venho de uma família, meu pai é um pouquinho assim, uma criação que ele teve sem muito estudo, e ele me ensinou muitas coisas que eu tive que moldar isso dentro da palavra. Então, quando eu vejo pessoas como você, através dessa mansidão que é dito na sua vida, isso me edifica muito e me ensina muito a aprender mais do Senhor. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Cordeirão, a paz. Obrigado pelo convite de estar participando aqui desse momento que você teve a direção de Deus, né, de estar promovendo, né, essas lives, esses encontros nas segundas-feiras de manhã e trazendo temas importantes, mas também não somente trazendo os temas importantes, mas é uma ação de Deus de alcançar o coração das pessoas, de estar alcançando não somente as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, mas cada convidado que você traz, né, para o seu programa, aí também se estende, né, para a nossa rede de contato e dessa maneira, né, Deus vai anunciando a sua palavra das mais diversas formas. E eu agradeço, Cordeiro, mais uma vez pelo convite. Essa é a segunda live, né, que eu estou participando com você, não é? E aí, Cordeirão, vou lançar um desafio, viu? Vou lançar um desafio para você, porque o tema da sua live é café com palavra, não é? E aí seria interessante a gente ter uma mesa aí com uma garrafa de café, uns pacotes aí de bolacha, uns pedaços de bolo, né? Para a gente ter essa interatividade, né? De estar compartilhando a palavra ali com um café, né? Uma bolachinha ali. Vamos estruturar, vamos pensar, vamos Isso pensar mesmo. vamos pensar nesse formato aí. Isso mesmo, Cordeirão, meu irmão. Você tá sendo. Eu sei que o tema hoje é como ser guiado pelo Espírito, e não tenha dúvida que você está sendo guiado, viu, meu irmão? Você está sendo guiado e me explicou. Deus já falou comigo, inclusive eu já estou aqui com o meu assessor aqui do lado, ele está sendo convocado a fazer isso aqui comigo, tá? É o Anthony. E muito bom, meu irmão, muito bom. Confirmação, tá? pronto, imagina aí esse cenário, né? Uma mesa aí, a gente ali conversando e tomando um gole de café e na verdade, Cordeiro, como a gente estava falando em outro momento, né? É, a, a ideia de a gente poder estar junto, né? Numa mesma sala, num mesmo ambiente ali mais próximo, né? Também se torna, assim, uma experiência agradável, né? E mais espontânea ainda, além da liberdade que a gente tem, né? Como amigos, né? Como irmãos, de estarmos sempre servindo um ao outro, né? Naquilo que o Senhor nos permite. Eu quero abraçar, estou tentando aqui, Cordeirão, compartilhar aqui a live aqui no grupo da igreja, para que os irmãos estejam nos acompanhando, mas já estou vendo que alguns amigos, alguns irmãos lá de Isabelê já começaram a aparecer por aqui. Estou vendo aqui Jaqueline,
Desabelei está acompanhando e acredito que outros irmãos também vão chegando aqui. Cordeirão, esse tema que você propôs, né, de como ser guiado, né, pelo Espírito Santo, ele é um tema assim gigantesco, na verdade. Nós temos uma matéria, né, no Rema que trabalha bem mais esse assunto, né, mais abordado, mais aprofundado. E aqui nessa manhã eu tenho a direção de falar da maneira assim mais simples, mais resumida, na verdade, mas não menos importante, né? O ser guiado pelo Espírito Santo de Deus primeiro que é uma necessidade que nós temos, né? De sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a primeira coisa que eu quero destacar, Cordeiro, é que ser guiado pelo Espírito Santo é possível, tá certo? É possível a gente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É algo que pode sim acontecer, é algo que está acessível para todos nós. Deus disponibilizou, né, o seu Espírito para nos auxiliar, para estar conosco. Eu acompanho um pouco, Cordeiro, assim, da sua vida, das coisas que você publica, das coisas que você anuncia, e você está sempre aí promovendo treinamentos, né? Não somente promovendo treinamentos, mas também se submetendo a treinamentos, né? Seja eles na área da palavra, seja eles na área digamos assim, empresarial, comercial, você valoriza isso, a questão de mentores, a questão de treinamento, e como é bom a gente ouvir quem sabe mais, né? Como é bom a gente ouvir quem já está lá na frente, né? Quem já passou consegue contemplar as coisas, digamos, por experiência, consegue enxergar longe. Como é bom a gente estar exposto a alguém que, que está longe, já atravessou, já vai lá na frente, e nisso eu me refiro especialmente ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vê longe. O Espírito Santo é quem conhece todas as coisas. O Espírito Santo ele já está lá na frente, né? Então a gente só consegue ver um dia de cada vez, né? Por mais sabido que a gente seja, né, Cordeirão? A gente só conhece a realidade de um dia de cada vez. Mas Deus já está amanhã, né? Deus já está no amanhã. Deus já está na terça. Deus já está na quarta-feira. Ele já conhece todo esse caminho para frente, né? E ele tem o maior desejo, o maior interesse de nos guiar, né, por um caminho seguro, né? De nos guiar por caminho que vai trazer é, menos danos, né? Ele vai nos orientando, vai nos conduzindo, e ouvir, né, as instruções de Deus para as nossas vidas nos mantém seguros e nos mantém também com boas respostas, né? Porque Ele é quem nos orienta, Ele é quem nos conduz melhor. Então, a primeira coisa, Cordeirão, nesse sentido, é dizer que é possível. Certo? Ser guiado pelo Espírito Santo é algo que é possível, está acessível a todos nós. É algo que não está dificultoso para a gente, não. Deus disponibilizou a sua presença, Deus disponibilizou o seu Espírito para estar conosco, nos ajudando nessa caminhada que a gente tem por aqui. Cordeirão, nós estamos recebendo aí a presença do pastor Policarpo, e eu queria deixar você à vontade para dar as boas-vindas para ele. Amém. Seja Enquanto muito eu... bem-vindo, meu irmão Policarpo, um homem de Deus, um homem que tem uma sabedoria extraordinária, tem uma bagagem. Como você começou falando aí, irmão Vasconcelos, sobre o conhecimento, sobre a bagagem, a experiência, eu honro a vida do Policarpo, porque o currículo dele eu estava mostrando ontem, essa semana com o meu pastor, e ele tem uma bagagem, uma história aí no Evangelho, já foi
diretor aí do Rema Brasil, né? Então, assim, eu lembro quando eu fui em Petrolina, né? Ele também foi ali presidente da igreja lá de Petrolina, e é um homem que tem uma experiência muito grande aí com o Senhor. Eu honro a sua vida, Policarpo, por essa bagagem, por sua obediência, pela aprendizagem, e eu aprendo com a sua vida todos os dias. E seja muito bem-vindo, meu irmão. Ô, meu querido, muito obrigado a todos vocês, em especial por essa oportunidade. Eu não sei, Cordeiro, se eu estou conectado direito, mas eu não estou conseguindo ver vocês dois. Aparece só minha imagem aqui, eu não consigo ver nenhum de vocês. É assim mesmo? Mas a gente está lhe vendo aqui normal. Deve ser alguma configuração aí no seu telefone, mas a gente está tanto ali ouvindo como está lhe vendo normal, tá? Então vamos seguir, vamos seguir. Bom, como eu disse, é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês e discutir um tema que é de grande importância, eu digo até necessário, para que todos os cristãos saibam, né, que recursos ele tem da parte de Deus para viverem aqui depois da salvação que Cristo Jesus veio nos proporcionar, né? Eu estava pensando logo cedo, irmão, que nesse sentido de ser um privilégio, porque a Bíblia é muito clara em dizer, desde o livro de Gênesis, que o próprio Deus identificou que o ser humano, depois do pecado de Adão, o ser humano se tornou carnal. Jesus nos lembrou isso em João capítulo 3, ele disse: o que nasce da carne é carne, o que vai nascer do espírito, ou o que nascer do espírito, torna-se um espírito. Isso Jesus falava com relação ao que está escrito em Gênesis capítulo de número 6 e o verso de número 3, que diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, porque esse é carne. Então, diz o Senhor, então seus dias serão, ou falando daquela geração, serão 120 anos, que foi o tempo exato que Noé concluiu a arca e que vieram as chuvas do dilúvio e o próprio dilúvio em si destruiu aquela geração. Né? Então a Bíblia mostra para nós, queridos, que é um privilégio nós termos de volta essa presença bendita do Espírito Santo de Deus, que desde o início, desde o princípio, fazia com que o ser humano estivesse aqui na Terra e tivesse orientações, e tivesse direções, e tivesse companhia, enfim, tivesse associação. O fato de Deus vir todas as tardes para estar com o homem era como que um reforço da parte de Deus nas suas instruções, fazendo o homem lembrar de tudo quanto ele tinha visto e ouvido da parte de Deus. O apóstolo Paulo, muito, mas grandemente inspirado por Deus, no livro de Romanos, ele diz que os que são guiados pelo Espírito, esses é que são o Filho de Deus, né? E nós vemos em Lucas 3,33 que Adão era filho de Deus. Então a forma que Deus o guiava, já que Deus é Espírito, né? Deus o guiava pelas instruções que o Espírito de Deus dava ao Espírito de Adão, pois Adão se tornou um ser trino também igual a Deus, né? Que era Espírito, uma alma vivente e dentro de um corpo, não é isso? Então, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, a humanidade que era pura carne, a humanidade que era puro pecado, a humanidade que era pura transgressão, a humanidade que era pura rebelião por natureza contra Deus, essa humanidade agora tem o privilégio de ter esse Deus bendito, que não só é Criador, mas é Deus Pai,
essa humanidade agora, quando aceita a redenção por meio do caminho, da porta, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a humanidade então passa agora a ter o privilégio de se tornarem filhos e de se deixarem guiar pelo Espírito de Deus. E isso é fabuloso, isso é extraordinário. Para um mundo perdido como nós vivemos, nós encontrarmos solução para um mundo perdido que nós estamos presenciando a cada dia, sendo pior, né? Nas transgressões, na malignidade que eles praticam. Saber que o próprio Deus volta até o ser humano para buscá-lo e para regenerá-lo e para que o ser humano tenha de volta a comunhão, tenha de volta a cumplicidade com o Deus Pai. Isso é a maior de todas as notícias. Isso, para mim, é as boas novas do Evangelho, não é? E eu, quando leio a minha Bíblia, por exemplo, aqui eu vou pegar a versão King James, em Romanos capítulo de número 8, e eu gostaria de ler nessa versão, que ela é bem interessante, quando ela diz assim, o apóstolo Paulo, falando aos cristãos, e repito, é um privilégio o Espírito Santo para todos os cristãos. Quem não tem a salvação, ou quem ainda não foi salvo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, quem não o aceitou como Senhor e Salvador, não tem esse privilégio que os cristãos têm, né? Então diz assim a palavra, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, Deus teve que instituir uma nova lei, uma lei que supera, uma lei que vai além de uma lei estabelecida, que não foi Deus que estabeleceu, mas foi o próprio Adão quem estabeleceu essa lei, juntamente com um outro legislador chamado Satanás, o diabo, o enganador. Satanás, o legislador, tinha induzido o homem que tinha autoridade na terra a fazer essa lei. Adão era quem dava as cartas aqui no mundo, Adão era quem constituía as leis. Nós vemos isso muito claro no princípio, quando a Bíblia diz que Deus criou todos os seres viventes e trouxe até Adão para ver qual era o nome que Adão dava. Essa expressão, dar o nome, também significa estabelecer, deixar como uma lei permanente. E Adão deu nome a todos os animais, e até hoje o nome dos animais é o que Adão deu. A Bíblia também diz que depois Deus traz uma companheira, traz uma ajudante, e Adão é quem dá o nome para essa ajudante, essa cooperadora, auxiliadora, ele chama de varoa ou mulher. Então, a Bíblia está dizendo para nós que Deus teve que instituir uma nova lei, porque a lei que, repito, o legislador Satanás e Adão constituíram, era chamada de a lei do pecado e da morte. Mas eu vou repetir, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque aquilo que a lei, ou seja, a lei de Moisés, os mandamentos escritos na pedra, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa do homem, Deus fez o seguinte, ele enviou seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como uma oferta pelo pecado. E assim, desta forma legal, Deus condenou o pecado de todo ser humano na carne do seu Filho. E por que Deus fez isso? Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas andamos segundo o Espírito.
Porque os que vivem segundo a carne, eles têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito Santo, este tem a mente orientada para satisfazer o que o Espírito Santo deseja, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer isso. Mas os que vivem na carne não poderão jamais agradar a Deus. E aí o apóstolo diz assim: vós, porém, vós aqui são os que aceitaram a Cristo, os que têm a salvação em Cristo Jesus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio ou dessa lei do pecado e da morte, nem tampouco do domínio da carne pecaminosa, mas estáis debaixo do domínio do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo ou a carne está morta por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Essa palavra vive, essa palavra Espírito aqui é o Espírito humano, o Espírito recriado. O Espírito agora que tem comunicação, tem conexão novamente com Deus. E aí a Bíblia vai dizer, estou lendo Romanos 8:11 para quem está nos acompanhando pela internet. Se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habitar em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submetidos a ela. Porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravizes para andar uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. O apóstolo Paulo, ele ainda continua falando sobre o assunto do espírito, da carne, do pecado, da redenção. Ele diz: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada, pois a própria natureza humana criada, ele aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação, todo ser humano, foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, que no caso é Adão. Então, a Bíblia está dizendo que a natureza humana está esperando agora que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. E Paulo continua: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece com dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Nós também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Porquanto
precisamente nessa esperança que estamos sendo salvos do nosso corpo. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Então, meus amados irmãos, desculpem, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos mais uma vez da honra, do privilégio de nós agora sermos trazidos de volta à posição de filhos de Deus, que esse sempre foi o projeto original de Deus. Essa sempre foi a vontade de Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer para nós em Efésios capítulo 3, ele diz que dobrava seus joelhos em oração ao Pai. Eu fico diante de nosso Pai de joelho. Ele diz assim, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Deus tem uma família no céu. Os anjos são chamados de os filhos de Deus no princípio da Bíblia, né? Mas também há uma família na terra. Deus constituiu uma família na terra, e essa família constituída na terra, meus amados irmãos, tem o privilégio de serem guiadas pelo Espírito Santo de Deus, orientadas pelo Espírito de Deus. É uma coisa que nós, os filhos de Deus, temos que voluntariamente, espontaneamente aceitar essa direção, aceitar essas orientações que Deus nos dá. Pois, mesmo sendo filho, nós ainda habitamos em um corpo de carne, uma alma que ainda não foi totalmente transformada, que precisa dia após dia ser regenerada, ser lavada, como a Bíblia diz, para poder chegar a ser transformada. Enquanto isso, nós, os filhos, nós temos que ser submetidos a essa bendita direção do Espírito Santo. Jesus nos garantiu isso e ele já proveu isso para nós. Em João, capítulo 17, a partir melhor do capítulo 14, capítulo 16 e até o 17, Jesus promete que não nos deixaria sós. Jesus nos promete que enviaria o outro Consolador. O outro, ele falava de uma segunda pessoa bendita, divina, né? Que faria o que ele fez. Enquanto ele estava aqui, as instruções que Jesus deu para todos os que queriam andar com ele, conviver com ele, sempre foram direções assertivas. Jesus nunca deu uma direção para alguém e se enganou depois. Eita, me perdoe, desculpa aí, eu não sabia o que eu estava dizendo. Muito pelo contrário. Ele dizia para as pessoas fazerem algo e quando elas chegavam lá, elas se admiravam. Um exemplo disso, a sua última Páscoa, né, onde ele inaugura a ceia, Jesus, ele diz, olha, vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água. Olha, dizer uma coisa dessa para nós, latinos, americanos, seria a coisa mais normal, mais simples. Falar para nós, nordestinos, seria uma coisa mais normal, mais simples. Porque eu fui nascido e criado, irmão, carregando lata d'água na cabeça. Sou o mais velho de 10 irmãos. Portanto, eu fui o que tive a cabeça achatada mais cedo, né? Carregando água, uma lata d'água na cabeça para trazer água para minha mãe. Fazer a comida, dar banho nos meninos, lavar roupa, né? Fazer as obrigações da casa que necessitava de água, né? Então eu tinha que ir de longe buscar essa água. Então, alguém dissesse para nós, nordestinos, né, ou sul-americanos, né, dissesse assim, olha, você entra ali na cidade e você vai encontrar um homem carregando um cântaro de água. Bom, não seria impressionante em nada, né? Não seria novidade. Mas dizer para um judeu
que ele ia encontrar um homem carregando um cântaro com água, é uma coisa inacreditável. Porque nos tempos bíblicos, irmão, os homens não iam buscar água para os afazeres de casa. Basta a gente lembrar da história que quando o servo de Abraão vai buscar uma noiva para Isaac, o próprio servo Eliezer, ele faz um teste com Deus que é um teste complicado. Ele diz: Senhor, se a mulher que o Senhor quer que seja a esposa para meu senhor Isaac, se eu quando encontrar ela no poço tirando água, e eu pedir a ela água para mim e para meus camelos, e ela disser que dá, então essa vai ser a mulher que eu sei que o Senhor separou para meu senhor Isaac. Veja, ele já sabia. Quem está em poço buscando água é mulher. Não encontraria homem buscando água lá. Os homens poderiam levar até o animal ao poço para beber. Mas esses deveres de buscar água em poço só era coisa de mulher. Outro exemplo, já no Novo Testamento, é a mulher no tanque de Jacó, em João capítulo 4. É uma mulher que está indo lá buscar. Porque o marido dela, né, não está relatado que o homem que vivia com ela, por exemplo, é quem foi buscar água e Jesus falou com ele, né? Então, assim, mas a direção que Jesus deu, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro com água. Segue ele. Onde ele entrar, vai ser a casa onde nós vamos fazer a nossa Páscoa desse ano. E quando chegar lá, você pergunte só isso assim. Pergunta ao dono daquela casa: onde é o local onde meu mestre fará a Páscoa esse ano? E ele te mostrará um local já espaçoso e já totalmente mobiliado. Então, queridos, Jesus dava direções para os seus discípulos assim. E não é diferente hoje. O Espírito Santo de Deus às vezes pode falar conosco com relação a coisas que parecem ser absurdas. Ai, meu Deus, será que isso é de Deus mesmo? Será que isso não é coisa da minha cabeça, pai? Como é que eu vou para uma cidade, cara? Eu vou entrar na cidade e vou encontrar um homem fazendo uma coisa que homem nenhum já fez na vida. E tem mais, eu devo seguir esse homem dessa condição absurda e depois ainda perguntar, assim, nem dar a paz do Senhor, nem perguntar, é aqui mesmo, um lugar que meu Senhor Jesus já veio antes, já arrumou tudo, já está pago. Oh, não, querido. Nós não podemos duvidar que o Espírito Santo de Deus, ele se engane quando ele fala conosco. Muitas vezes vai parecer absurdo mesmo. Muitas vezes o que o Espírito Santo de Deus vai nos dizer, irmão, vai parecer coisas inacreditáveis. Mas o Espírito de Deus sempre terá razão. É porque nós, seres humanos, ainda andando na carne, né, vivendo, vamos dizer assim, em um corpo carnal, uma mente não transformada, nós ainda não temos o hábito, o costume, irmão, de reconhecer a voz bendita do Senhor e confiar plenamente. Mas todo filho de Deus precisa aprender. Por isso eu quero recomendar a todos que estão conosco aqui, se você quer aprender mais sobre esse assunto, adquira uns livros, se me permita falar, o autor, Kenneth Reagan, tem muitos livros a respeito de como ser guiado pelo Espírito. Depois do Pentecoste, o que é que vem logo depois de Pentecostes? São livros que nós precisamos ler e nos conectar com ele, né? Tem um livreto fininho do Kenneth Reagan, maravilhoso, chama-se Ouça Seu Coração, que fala sobre ser guiado pelo Espírito, ok? Então, eu deixo, irmãos, essa reflexão para todos vocês. Resumidamente, irmãos, o próprio Deus disse que não contenderia, não iria mais tentar dirigir o ser humano, porque este era carne pura.
próprio Deus disse, não vou fazer mais isso, eu vou acabar com essa geração, vou constituir outra, né? E os homens viveram, desde aquele tempo do dilúvio até a vinda de Jesus, eles viveram pela carne, pelas obras da carne, e eles viveram pensando que apenas sendo carne eles poderiam se achegar a Deus. Eles construíram torre para entrar no céu, né, para ter contato direto com Deus pelos seus próprios meios, pelos seus pensamentos, pela sua religião, né? Nunca conseguiram. Mas aí Deus inverte tudo. Deus vem rompendo a religião, quando ele rasga o véu de alto a baixo, ele estava rompendo com a religião. Ele não queria mais, a partir dali, nenhum sacrifício, ele não queria mais nenhum cerimonialismo. Ele disse na pessoa de seu filho, aquela mulher no tanque, olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. Eu fico imaginando, irmão, essa frase sempre me dói o coração, sempre me aperta o coração. Quando eu vejo, eu escuto ou leio essa frase de novo, Jesus dizendo, vocês adoram quem vocês não conhecem. Imagina o que é isso, a humanidade todo o tempo buscando Deus, mesmo os que tinham boa intenção, adorando a quem não conhecia, reverenciando a quem não conhece, né? Fazendo sacrifícios a quem não conhece. Jesus disse, mas os judeus são diferentes. Os judeus são diferentes porque a salvação vem deles. Então, assim, nós temos que voltar os olhos para a palavra de Deus, que a nossa Bíblia ela é originária dos judeus. Então, temos que entender desde o princípio o que os judeus criam, passando pela lei de Moisés, todos esses sacrifícios, todos esse cerimonialismo, até chegar na parte mais importante para nós, que é a salvação em Jesus Cristo. Um judeu que veio nos redimir, que veio nos trazer de volta à comunhão com Deus Pai. Foi Jesus quem disse para nós, irmãos, quem era Deus. Nenhum judeu jamais chamou Deus de Pai. Mas nós, aliás, uma das coisas que fazia os judeus terem raiva, ódio de Jesus Cristo, era porque Jesus se identificava como Filho de Deus. Então, quando ele chamava Deus de Pai, ou Abba, Pai, Abba quer dizer paizinho. Então, o judeu achava que Jesus estava rebaixando Deus, né? Chamando de paizinho, mas não, Jesus estava dizendo para eles que eles poderiam ter intimidade com esse Deus. Ele disse, olha, quando vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu. Eles oravam, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas Jesus ensinou, quando vocês se trancar no quarto, vocês orem assim, Pai nosso, e o vosso Pai, que estará já lá no secreto, vai abençoar vocês. Então, eu repito, irmãos, é um privilégio para nós, os cristãos, sermos chamados de filhos de Deus, sermos guiados pelo Espírito de Deus. E esse Espírito, irmão, não está conosco apenas para profetizar, não está conosco apenas para nos dar poder para curar, tudo isso ele faz. Não está conosco, irmãos, apenas para nos dar poder para revelar. Ele nos dá poder, querido, para nos guiar. E isso é maravilhoso. Amém? Amém, amém, irmão, amém. Isso mesmo, lá em João 4:24 diz, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, Isso mesmo. em João é muito claro, né? E a gente vê lá em Gálatas 5:25, né? Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Paulo, ele nos afirma que precisamos viver em Espírito, mas também andar em Espírito, né? Porque o Espírito, ele é uma pessoa, o Espírito, ele é nosso ajudador. Então, nós precisamos, a todo tempo, estar esmurrando a nossa carne, se esvaziando de nós mesmos e deixando o Espírito falar. Agora, para isso, é importante a gente buscar comunhão com o Espírito Santo. Para isso, é importante, muitas das vezes, os discípulos perguntaram, pediram a Jesus, me ensina a orar. Então, nós precisamos entender que muitas das vezes nós precisamos estar sensível ao Espírito Santo, estar ouvindo a voz de Deus. Nós precisamos se esvaziar de nós mesmos e muitas das vezes parar tanto de pedir e sim ouvir
em silêncio. Porque o silêncio Exatamente. fala. O silêncio Cordeirão, fala. amém, Cordeirão, amém. Eu gostaria também de estar também compartilhando, né, do tema. E o pastor Policarpo nos trouxe, né, bastante fundamento sobre esse ensino, né? E nós temos no Rema, né, um conteúdo extenso, né, sobre esse assunto. O tema ele é gigantesco, né? E aí eu Exato. quero trazer, né, esse assunto também de que o Espírito Santo é um recurso que a gente tem, está acessível para todos nós. E ser guiado por ele é uma necessidade urgente para todo cristão. Agora, uma coisa, como o pastor Policarpo falou, amados, é uma coisa que está reservado para o cristão, para aquele que entregou a sua vida para Deus. Isso Eu mesmo. creio Isso mesmo. no poder de Deus, de olhar o mundo, Deus consegue sim ter acesso a toda a humanidade, Deus consegue frear imperadores, se ele assim o quiser, mas ele não habita nessas pessoas que ainda não tiveram Exatamente. uma experiência com Deus. Agora, ao Filho, né, a quem recebeu Cristo como Salvador, o Espírito Santo está dentro, né? Guiando em Muito todas bom. as coisas, não é? Muito bom. Uma viagem. E como é esse guiar, né? Assim, Deus fala dentro da gente, fala na nossa consciência, fala no nosso Isso. espírito, né? O apóstolo Paulo, ele estava sendo levado para uma viagem de barco, né? Ele chegou para o capitão daquele barco, disse, olha, senhor, eu dizendo para o chefe lá do barco, eu tenho impressão, estou sentindo aqui que essa viagem vai ser perigosa, seria melhor a gente não viajar hoje, né? Então, Uhum. ele tinha duas instruções da parte de Deus que Deus já tinha revelado para ele, que a viagem seria perigosa, seria melhor não viajar naquele dia, mas também ele tinha certeza que ia chegar no destino. Ou seja, por mais que perigosa fosse a viagem, ele sabia que não ia morrer naquela viagem, não. Ele sabia que ia chegar. E ele chega para o chefe lá do barco, olha, eu acharia interessante a gente não viajar hoje. E aí o capitão disse, não, que é isso, rapaz? Você quer saber mais do que o comandante aqui? A viagem está traçada, vai dar tudo certo. Rapaz, eu tô vendo que vai ser trabalhoso. Não, fique tranquilo, senta aí, vamos embora. E aí, no meio do caminho, a tempestade, aquela turbulência, e o barco se desmancha, e o povo desesperado, e vamos matar os presos que vão fugir. Aí, não, não, fica tranquilo, que ninguém vai morrer não, porque eu vou chegar em Roma, né? Então, assim, e aí É. Deus promoveu ali livramento, eles se agarraram com um pedaço de tábua, com uma coisa ou outra, mas escaparam aquilo ali, não é? E conseguiram Uhum. vencer. Uhum. Então, assim, não é diferente para os nossos dias. Deus deseja nos guiar nas coisas simples da vida, nos negócios, nas viagens, nos relacionamentos, nas decisões. Ele é quem sabe mais, né? E ele consegue Exatamente. enxergar lá na frente. Agora, Cordeirão, assim, o que é muito importante é que a gente assim precisa só se policiar para nós mesmos de não levar a nossa vida como assim, eita, a busca de revelação, a busca de uma voz, a busca, porque o Senhor nos deu a sua palavra. E o Espírito Santo não vai nos conduzir por um caminho que a palavra de Deus não nos assegure daquilo ali, né? Então, uma coisa importante é que a gente precisa ter intimidade com a palavra, aproximação com a palavra, para que a gente não seja seduzido por uma voz, né, por uma instrução, achando que é o Espírito Santo que está mandando a gente ir por aquele caminho, sendo que aquilo ali é uma coisa que está fora da palavra de Deus, não está assim amparada pela palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, quando Jesus promete para a gente o Espírito Santo, ele diz assim, ó, o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar de tudo que Jesus disse. Né? Uma das funções do Espírito Santo em nos guiar é ajudando a gente a lembrar do que Jesus já disse. Né? Então eu preciso saber o que foi que Jesus disse, eu preciso ter uma intimidade com o que Jesus disse, porque o Espírito Santo vai me ajudar a lembrar disso, a lembrar das suas instruções, a lembrar dos seus ensinamentos. E uma coisa, amado,
Cordeirão e pastor Policarpo, já finalizando também, tá certo? Eu queria trazer em 1 Timóteo, capítulo 4, um anúncio das coisas que estão para acontecer nos dias futuros. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, onde fala da apostasia dos tempos que nós estamos vivendo, que são os últimos dias, não é? Haverá um, um despertar, assim, infelizmente, mas assim, é uma verdade bíblica, haverá um despertar para as coisas do ocultismo, né, para as religiões místicas, para ensinos, a palavra diz aqui, dando ouvidos, olha, dando ouvidos, né, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, assim, não existe muitos espíritos santos, não, né? Não existe muitas, só existe um Espírito Santo. Então, pode Isso, existir muitas vozes no mundo, não é? isso, Muitas pretensas guias, não é? Mas Espírito Santo só existe um, não é? E o isso. Espírito Santo é quem nos guia na verdade, não é? Outras vozes Perfeitamente, perfeitamente. espirituais, né? Elas vão induzir ao erro. E a intimidade com a palavra de Deus vai nos dar essa sensibilidade para a gente reconhecer a voz de Deus e ser guiado por Ele, e não por outras Isso, vozes que poderiam nos induzir ao erro. Versículo 2, muito bem lembrado. o versículo 2 desse texto diz assim: homens, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, aqui, Cordeiro, essa palavra aqui, pastor Policarpo, que fala, Pois não. tendo cauterizada a sua própria consciência. Cauterizada a sua própria consciência. Essa é uma coisa, Cordeirão, que a gente precisa se cuidar, é para que a nossa mente não esteja assim cauterizada de maneira que a gente não escuta mais Deus, não é? Então, Isso. uma vida sem a intimidade com a palavra de Deus, uma vida assim, sem uma reverência à palavra de Deus, sem um respeito à palavra de Deus, pode proporcionar para a gente um perigo da gente ter a nossa mente insensível para as coisas de Deus e já não escuta mais as direções de Deus. Mas não, Deus não está falando comigo, eu não estou escutando a voz de Deus. A nossa mente pode estar cauterizada pelo distanciamento e a frieza com relação à palavra de Deus. Então, esse é um perigo que existe dos dias atuais, é uma profecia da palavra de Deus dizendo que nos últimos dias essas coisas vão se acentuar, tá certo? E a gente precisa fazer um exercício que nos proteja disso. E esse exercício é a intimidade com a palavra de Deus, é o alimento da palavra de Deus, é se submeter à palavra de Deus, né? E dessa maneira a gente vai se tornando cada dia mais sensível, né, ao Espírito Santo. Ele é esse amigo, né? Ele é esse mentor, ele é quem sabe mais, ele tem maior prazer, né, em conduzir a nossa vida aqui enquanto Cristo não vem nos buscar, o Espírito Santo tem maior zelo por nós, né? E como diz o Salmo 23, ele nos guia, né? Nos guia a águas tranquilas, nos guia a pastos verdejantes, e ele nos guia por um caminho de justiça, né? Por amor do seu nome. Então, irmãos, esse é um tema assim gigantesco, tá certo? Mas ele é um tema assim atual e viver sendo guiado pelo Espírito Santo aqui nos garante sim uma vida protegida, segura, convictos, não é? De que por mais que o mundo esteja passando por essas tempestades, né, esses rumores de guerra, essas instabilidades econômicas, políticas, mas a gente está seguro por saber que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador, ele está conosco e ele vai nos guiando por veredas seguras. Cordeirão, obrigado pelo convite. Pastor Policarpo, é uma honra estar participando com o Senhor nesse momento aqui que Cordeiro reservou para nós. Prazer é todo meu. Eu fico muito honrado e que bom, viu, que estejamos tratando de um tema, como você mesmo disse, tão atual como nos dias bíblicos, né? Nos últimos tempos acontecerão isso, pessoas sendo enganadas, pessoas sendo
envolvidas por espíritos enganadores e tal, como nos tempos bíblicos. Então, a Bíblia está sempre atualizada, nunca, jamais precisará ser atualizada por homens. Ela mesmo se atualiza, ela já nos deixa na vanguarda, deixa na frente, né? E eu quero somente dizer mais uma vez, é privilégio de todo cristão saber que tem o ajudador dentro de nós. É privilégio de todo crente saber que tem o próprio Deus agora habitando dentro de nós, nos trazendo conselho, orientação, direção e, acima de tudo, né? Deus quer essa companhia, é um desejo dele, foi a iniciativa dele. Então, Cordeiro, prazer estar com você aqui, viu? E espero que a gente se reveja muito em breve nas conferências de ministros que vocês vierem aqui por Campina Grande. Por favor, me procure, tá bom? Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Amém, amém, amém. Muito bom. Eu creio que muitos que estiveram aqui, que já passaram, é um horário, a live Café com Palavra, algo que Deus colocou no meu coração. É um horário que muitos estão indo para o trabalho, algumas pessoas entram, saem, mas muitos depois falam comigo que vai lá no meu canal, pega lá no YouTube, pega no Instagram e manda para outras pessoas que também estão ouvindo novamente. Eu creio a você que vai ouvir essa live depois, eu tenho certeza que você vai estar mais sensível ao Espírito Santo, você vai aprender mais como ser guiado pelo Espírito, aprender mais de viver em comunhão com o Espírito Santo, porque como foi nos ensinado aqui hoje, foi nos falado aqui hoje, essa manhã, que os últimos tempos nós precisamos estar muito sensíveis ao Espírito Santo, porque nós vamos ouvir muitas vozes, né? Como sempre, vai vir muitas vozes para nos enganar, vozes enganadoras, mas a gente tem que entender que a voz do Espírito ela é sensível. A gente tem que entender que a voz da nossa esposa, a voz dos nossos filhos, a gente ouve, independente como. Então a gente precisa também estar sensível à voz do Espírito Santo para saber verdadeiramente quando vem de Deus, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz: mas aquele que se une a Deus é um espírito com ele. Então, quando você se une a Deus, quando você prioriza as coisas de Deus, quando você deixa verdadeiramente em mim o que está em Mateus 6,33, porque Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Então, quando você escuta a primeira voz do Espírito, quando você apresenta a Deus que você vai fazer em primeiro lugar, é uma viagem, é um investimento no seu negócio, é uma decisão que você precisa tomar, você precisa apresentar a Deus, escutar a voz do Espírito e obedecer. Porque muitas das vezes a gente está com desejo emocional de fazer algo e ora, e muitas das vezes toma decisão sem obedecer à voz do Espírito, né? A Bíblia diz lá em Paulo, aqui em Gálatas 5, né, a partir do versículo 16, digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito, né? E jamais fazei, Paulo diz aqui em suas cartas, a consciência da carne. Mas o que a gente podemos entender? Jamais nós podemos ouvir a voz que não vem do Espírito. A voz ela vem, mas você jamais pode obedecer essa voz, e sim obedecer a voz do Espírito. Então, que cada um de nós, estamos aqui se aproximando do finalzinho dessa live. Eu sei que é um tema, como foi falado aqui, é um tema muito, muito longo, né? Eu vejo essa matéria, né, do Rema, como ser guiado pelo Espírito, é um momento que eu aprendi muito. Eu aconselho a todos vocês que vão ouvir essa live, que estão aqui conosco até o finalzinho da live, e façam Rema, queridos. Essa aqui é uma apostila do Rema. Eu fiz o Rema, amados. Eu aconselho, indico a vocês fazer o Rema. O Rema transformou a minha vida. O Rema é a palavra revelada de Deus. É onde você aprende mais a como ser guiado pelo Espírito. O Rema é algo que eu tenho certeza que você vai aprender a ter mais intimidade com o Espírito Santo, aprender a ouvir mais a voz do Espírito, aprender a guiar as suas coisas através do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero aqui agradecer a presença desses dois homens de Deus, dois professores, pastores, né? Homens que têm uma sabedoria extraordinária através do Espírito Santo. Sou muito edificado com o ensinamento de vocês e quero agradecer pela obediência de vocês estar aqui na live Café com Palavra. Essa live vem transformando a vida de muitas pessoas, muita gente. Deus já falou no meu coração. Logo em breve estamos lançando mais
um outro momento desse, não está definido ainda quando vai ser o dia nem a hora, porque tudo é feito em oração, tudo é feito guiado pelo Espírito, e a voz dele, ele vai dizer qual vai ser o dia, qual vai ser a hora, e eu tenho certeza, amados, que esse é o propósito de Deus, para a gente ir anunciar o Evangelho, para a gente ir pregar aquilo que Deus, eu como homem de Deus, que tenho uma vida cada dia mais profunda na palavra de Deus, eu como homem que os médicos me desenganaram, amados, através do infarto fulminante que eu tive, né? Onde nenhum médico, 11 cardiologistas, não fechou até hoje os meus laudos, o laudo médico, né? Os médicos disso, o professor Vasconcelos, a gente já conversou sobre isso, mas nosso irmão Policarpo aí, se você não ouviu ainda, você está diante de um milagre, um homem que teve um infarto fulminante com 37 anos, e a medicina disse que eu não sobrevivia. Até hoje o laudo não foi fechado, 11 cardiologistas me acompanhou. Eu sei que isso não é o tema sobre cura, mas estou seguindo essa direção de contar um pouco do meu testemunho aqui sobre esse infarto fulminante, amado, que é onde a medicina disse que eu não sobrevivia. Mas eu tinha recentemente feito rema, estava muito envolvido nas coisas de Deus ali, em relacionamento com o Espírito Santo, e quando esse infarto aconteceu na minha vida, os médicos disseram, não tem jeito, esse jovem de 37 anos é impossível. A própria medicina disse que o infarto abaixo de 40 anos, 99% morre. Já está dizendo, infarto fulminante, mata na hora. Mas, deixa eu dizer para vocês, amado, através dessa palavra revelada, através da comunhão com o Espírito Santo, que ele falava a todo tempo, não tenha medo. Satanás dizia, eu vou lhe levar, eu digo, em mim você não toca. Em mim você não toca, porque a voz do Espírito ela me guiava a me dizer isso. Em mim você não toca, porque uma coisa que Satanás quer colocar na minha vida e na sua é o medo. E se ele colocar o medo, ele rouba a fé. E eu não tinha medo. Era a voz vinha e dizia, eu vou lhe levar, em mim você não toca. Em mim você não toca. Isso aconteceu aqui em Afogado em Gazeira, eu fui conduzido para o hospital do Caruaru, e foi essa trajetória aí, durante o caminho, querido, eu quero dizer para vocês, diversas vezes ele dizia, eu vou lhe levar, eu digo, em mim você não toca, porque eu tinha uma voz mais forte que estava dentro de mim, dizia, não tenha medo, não tenha medo. Cheguei lá em Caruaru, o outro médico levou o laudo aqui, fui com a equipe médica comigo aqui, quando chegou lá ele olhou o laudo e disse, infelizmente não tem mais jeito. Um infarto fulminante, um jovem de 37 anos, e o médico lá disse, moço, não tem como. A Bíblia diz, amados, que tudo é possível ao que crê. E eu declarava ali, eu creio que eu vou sair dessa. E para a honra e glória do Senhor, querido, esse infarto foi na segunda-feira. Na sexta-feira eu estava andando em casa com a minha esposa. Para a honra e glória do Senhor, querido, esse infarto, eu venci esse infarto, 11 cardiologistas disseram que eu não sobrevivia. Mas o inimigo ele é sempre astuto, amado. Ele é o final desse acompanhamento lá em Caruaru, doutora Paula, que é a cardiologista que me acompanhou lá no final para me dar o laudo de alta, ela disse, tudo bem, diga à sua mãe que ela teve um novo filho, só que a partir de hoje você nunca mais vai ter uma vida normal. Você vai tomar 21 comprimidos pro resto da sua vida, você não vai poder mais pegar um peso de 2 quilos. Eu tinha 6 empresas, mas nesse período, você não vai mais poder trabalhar. E eu digo, tudo bem, doutor, eu obedeço os princípios, eu vou cumprir os princípios. Vim para casa, comecei a tomar os comprimidos, 21 comprimidos por dia. Mas deixa eu dizer algo para você, amados. Eu tomei esse comprimido durante um ano e meio. Depois o Espírito Santo veio e falou para mim, está na hora de parar. E hoje eu não tomo nenhum comprimido mais. Hoje eu não sinto uma dor de nada. Hoje eu ando em cura divina, porque o Espírito Santo, ele me guiou a eu tomar posse daquilo que Jesus já conquistou lá na cruz para mim e para você. Então, cura divina está disponível para todo aquele que crê. Agora, seja uma pessoa que busque comunhão com o Espírito Santo, tenha intimidade com Ele, porque Ele é uma pessoa e Ele quer falar, e Ele quer conversar, Ele quer ter intimidade comigo e com você. Ao você acordar de manhã, de madrugada, não dê o primeiro bom dia para sua esposa, não, dê o bom dia primeiro para Ele, porque Ele é uma pessoa. Meu primeiro bom dia é para o Espírito Santo, porque Ele é em primeiro lugar. Então, queridos, que você possa estar sensível ao Espírito, que você possa buscar mais comunhão com o Espírito Santo, que você possa ter verdadeiramente um relacionamento com Ele, de intimidade. Porque através de muitas vozes que vai vir para mim e para você, você vai ouvir a voz do Espírito e você vai tomar as decisões guiadas
pelo Espírito Santo de Deus. Gratidão a todos vocês, gratidão mais uma vez Glória a Deus, glória a Deus. a todos esses homens de Deus, Policarpo, Vasconcelos, que Deus continue usando Obrigado. vocês ricamente. E é uma bênção ter vocês aqui, é uma honra ter vocês aqui. Eu tenho certeza que Deus vai retribuir a 30, a 60 e a 100 por um na vida de vocês, em todas as áreas, em nome de Jesus. Então, vocês que Amém. estão conosco Glórias até a o final Deus. do aí, que próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós temos a nossa live Café com Palavra, e que você possa enviar essa live para as pessoas aí, para o Espírito Santo guiar no seu coração, para também edificar a vida das outras pessoas. Amém? Um abração a todos vocês, uma segunda-feira extraordinária. Shalom. Amém, Cordeiro. Deus abençoe todos os nossos